Tirania de Aço capítulo 190. Terrivelmente de ressaca durante a noite em que Caia destruiu o exército bávaro encarregado de atacar a fronteira nordeste, Berengário ficou bastante embriagado conversando com o duque Otto Liutbert, tanto que Adela estava fazendo uma careta para o pai, culpando-o pelo estado atual de Berengário. Padre, por que você é uma influência tão ruim para Berengário? Ele não deveria estar bebendo tanto. Berengário divertiu-se com o fato de não ter sido repreendido por suas ações, mas sua futura esposa havia colocado a culpa inteiramente no pai. Só mostrava que o conde Otto devia ter o hábito de beber demais. Quanto a Liutbert, ele também estava recebendo o olhar desdenhoso de uma jovem descontente de sua irmã mais nova. Ela sabia que Berengário estava esperando uma convidado importante chegar, possivelmente no dia seguinte. Assim, ela ficou descontente com as ações de Berengário. No entanto, ela responsabilizou seu irmão, considerando que ele também tinha problemas com a bebida. Berengário costumava ser um bebedor responsável, ele gostava do sabor da cerveja e tinha uma alta tolerância ao álcool. Assim, ele raramente estava excepcionalmente bêbado, nem, muitas vezes de ressaca. No entanto, os três homens estavam em péssimas condições no momento. Enquanto Lindy e Adela tiveram uma conversa importante no banho, esses homens estavam bebendo e não consumiram pouca quantidade pelo que parecia. Por fim, Lindy também expressou suas preocupações. Liutbert, como chanceler, você deve saber que não deve beber em excesso, especialmente levando em consideração que você prendeu Berengário em sua bagunça. Berengário estava gostando de ver os dois homens sendo repreendidos, no entanto, como conde, ele tinha que proteger a reputação de seus subordinados. Assim começou a falar. No entanto, no momento em que o fez, suas palavras começaram a se arrastar, apesar de ele não reconhecer tal coisa. Dela. Estou bem. Estou bem. Ainda, posso beber. Vendo que Berengário não conseguia mais completar uma frase adequada, Lindy simplesmente caminhou até ele e agarrou seu ombro, ajudando-o a se levantar da cadeira. Querida, é hora de descansar um pouco. Há um convidado importante que pode chegar amanhã, e você precisa estar em forma. Embora Berengário quisesse negar que estava bêbado, no momento em que se aproximou, começou a cambalear e, eventualmente, suas pernas cederam, fazendo-o cair sobre Lindy, arrastando-a para o chão com ele. Novos capítulos de romance são publicados em litnovelpub.com. A forma como Berengar aterrissou foi com o rosto pressionado contra o busto substancial de Lindy, o que causou uma grande cena. Os outros dois bêbados começaram a torcer por Berengário, sendo o conde Otto o primeiro a cumprimentá-lo. Esse é o meu menino. No momento em que Adela ouviu seu pai dizer uma coisa tão ultrajante, ela o atacou verbalmente. Pai, não encoraje esse comportamento grosseiro. Quanto a Liutbert, ele começou a servir outra bebida enquanto torcia por Berengar. Mostra a minha irmã quem é o chefe. Ao ouvir tais palavras, Lindy instantaneamente ficou furiosa com o irmão e lançou-lhe um olhar arrepiante que imediatamente silenciou o homem. Quanto a Berengar, ele não estava em condições de se levantar e apenas enfiou a cabeça ainda mais no decote poderoso de Lindy. Ele estava completamente inconsciente do que disse em seguida. Tão Márcio. Lindy rapidamente percebeu que Berengar estava tentando usar seus seios como travesseiro e imediatamente começou a corar de vergonha. Querida, não, em público. Vendo que Lindy estava começando a ficar excitada com a exibição humilhante, Adele instantaneamente ficou enojada com a cena inapropriada na frente dela. Ela rapidamente foi para o lado de Berengar, onde começou a ajudá-lo a sair de Lindy. Foi só depois que ambas as mulheres apoiaram Berengário que ele foi arrastado para seus aposentos. Depois de chegar ao seu quarto, as duas meninas o ajudaram a subir na cama, onde Lindy enxugou o suor da testa. Ela não estava acostumada a tanto trabalho pesado. Acompanhe novos episódios na plataforma litnovelpub.com. Obrigado, Adela, eu assumo a partir daqui. Percebendo o que a jovem estava falando, Adele instantaneamente começou a corar e acenou com a cabeça. Embora ela estivesse curiosa, ela sabia que era inapropriado para ela ficar mais, e assim ela rapidamente fugiu do local. Foi só depois que Adela fechou as portas atrás dela que Lindy começou a lamber os lábios de excitação. Ela rapidamente o despiu de suas roupas e depois as suas antes de subir na cama com seu amante, onde ela arrastou o rosto para seu peito nu antes de acariciar seus cabelos levemente. Berengar, que quase não estava consciente, notou imediatamente
A suavidade mais uma vez usou o peito de Lindy como travesseiro. Agora que estavam sozinhos, Lindy não se importava como Berengário usava seu corpo. Como tal, ela apertou seu amante ao peito como se estivesse alimentando seu filho e rapidamente adormeceu ao lado dele. As horas se passaram e a luz da aurora se erguia no céu, mas Berengário ainda dormia. Era incomum para ele dormir por um período tão longo. No entanto, depois de beber tanto quanto na noite anterior, ele conseguiu dormir até o meio-dia. Quando finalmente abriu os olhos, viu que estava sendo apertado contra o peito de Lindy, que dormia ao lado dele. Ao contrário de Berengar, Lindy podia dormir o quanto quisesse, mesmo sóbria. Como não tinha a menor intenção de terminar tão cedo essa cena harmoniosa, continuou a descansar ao lado de seu amante. A bela jovem abriu os olhos e zombou de Berengário depois que ele finalmente se obrigou a sair de seu decote. Você com certeza se divertiu na noite passada. Berengário não se lembrava da noite anterior. Em vez disso, sua cabeça estava latejando como se tivesse sido repetidamente golpeada com um trenó de 4 quilos. Assim, ele lutou para recuperar sua clareza, enquanto ouvia a provocação de Lindy. Depois de concluir os eventos que ocorreram na noite anterior, ele finalmente decidiu perguntar à mulher. O que diabos eu fiz ontem à noite? Lindy simplesmente cruzou os braços e zombou dele com pena. Siga os romances atuais em litnovelpub.com. Você bebeu muito, e então continuou a beber até que finalmente não aguentou mais. Adele e eu tivemos que te arrastar de volta para o nosso quarto. Se eu soubesse disso deixando você sozinha com meu irmão idiota, e o alcoólatra de Adela Park que você beberia a ponto de desmaiar, eu não teria passado tanto tempo no banho com Adela. As lembranças de Berengário estavam começando a voltar para ele, a ponto de ele se lembrar de várias cenas embaraçosas da noite anterior. Eventualmente, ele saiu de sua cama e vestiu suas roupas luxuosas, onde Lindy seguiu o exemplo. O tempo todo, ela tinha uma expressão zombeteira no rosto. Ela podia dizer pela maneira como ele estava se comportando que ele estava com muita dor no momento, e ela sentiu que era bem merecido por agir como um idiota. Eventualmente, Lindy teve que ajudar Berengar a se vestir porque, apesar de descansar por sólidas 12 horas, ele ainda se sentia tonto pela quantidade que havia bebido na noite anterior. Depois de algum tempo, o casal se dirigiu ao refeitório, onde o Conde Otto e Lutbert estavam sentados com expressões igualmente infelizes. Por sorte, eles também careciam severamente de suas faculdades mentais e mal conseguiam se lembrar de quão tolos haviam agido na noite anterior. Berengário sentou-se à mesa e, imediatamente fez um pedido ao pessoal que o atendeu. Traga-me uma jarra de leite. O servo olhou para ele com uma expressão estranha antes de confirmar um jarro inteiro. Tem certeza de que não gostaria de começar com um cálice? Berengário segurou a cabeça na palma de ambas as mãos enquanto passava levemente os dedos sobre o olho e o tapa-olho antes de confirmar seu pedido. Sim, um jarro inteiro. Você pode esquecer o maldito cálice. O servo ficou chocado com a forma como Berengário a repreendeu. Normalmente, ele era tão amigável. Ele deve ter tido uma noite e tanto na noite passada. Berengário raramente ficava bêbado a ponto de ficar de ressaca, mas ficava excepcionalmente impaciente e desagradável quando tal coisa acontecia. Assim, a criada foi rapidamente à cozinha buscar uma jarra de leite antes de retornar e entregá-la a Berengário, onde ela passou a perguntar sobre sua próxima tarefa. Sua Excelência exige mais alguma coisa? Berengário nem precisou pensar e rapidamente deu sua resposta. Acompanhe novos episódios na plataforma litnovelpub.com. Torradas, ovos superfáceis e uma porção de bacon. Faça isso rápido. O criado assentiu rapidamente antes de correr para a cozinha para informá-los do pedido de Berengário. A cura da ressaca de Berengário geralmente consistia em café com leite, torradas, ovos e algum tipo de carne. No entanto, no momento, ele não tinha acesso ao café. Levaria algum tempo até que tal coisa chegasse naturalmente à Europa. No momento, ele desejava muito fazer uma expedição ao redor do Cabo da Boa Esperança e no Chifre da África, onde poderia colonizar a Etiópia para tomar para si as enormes florestas de café. Quanto ao resto das pessoas presentes à mesa, ou estavam tão infelizes quanto ele, ou estavam se regozijando com a tolice dos homens. Independentemente disso, Berengar tinha assuntos importantes para tratar neste dia, e ele precisava desesperadamente se preparar antes da possível chegada de Conrad. Tirania de Aço. Capítulo 191. A chegada de Conrad. Caravana comercial em Kelma,
Conrad e o outro agente estavam escondidos. Finalmente parou nos muros da cidade de Kufstein. Conrad olhou da traseira da carroça para as magníficas muralhas da cidade. Embora não fossem tão altas quanto as paredes convencionais do castelo, eram muito mais grossas e projetadas de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Apesar da glória das poderosas muralhas da cidade de Kufstein, Conrad não era, de forma alguma, um arquiteto ou mesmo conhecedor de táticas. Assim, o menino não teve um sentimento avassalador de inspiração para seu projeto brilhante. Em vez disso, ele olhou zombeteiramente para as paredes curtas, acreditando que seriam fáceis de escalar com escadas. Claro, este não era o caso, como o fosso largo que cercava as paredes, tornando quase impossível fazê-lo, expondo qualquer pretenso atacante ao fogo de todos os ângulos. Apesar desta realidade, Conrad estava felizmente inconsciente de tal coisa e, como tal, olhou para as poderosas muralhas da cidade de Berengário com desprezo. No entanto, um dos mercadores que viajavam com a caravana exclamou rapidamente ao ver as paredes: "Rapaz, você deve fazer bem em lembrar que essas muralhas são mais poderosas do que parecem. Em toda a minha vida, eu nunca vi nem ouvi falar de um exército tão grande e repelido tão rapidamente pelos defensores." Ele estivera presente em Kufstein durante a invasão de Teodorico. A visão do que restava do exército do homem nunca deixaria suas memórias e, como tal, ele decidiu expressar seus pensamentos sobre o assunto depois de notar a expressão no rosto de Conrad. Conrad não sabia o que havia acontecido durante a guerra pelo Tirol e, como tal, ignorava completamente o destino do falecido Visconde Teodorico. Em vez disso, ele apenas pensou que o comerciante comum estava exagerando. Assim, ele rejeitou completamente as alegações do homem. Depois de chegar aos portões, a guarnição da cidade inspecionou todas as caravanas para ver se carregavam materiais perigosos ou agentes inimigos. Depois de chegar à carroça, que continha Conrad, Elma entregou um documento aos guardas da cidade, onde eles imediatamente acenaram para que passassem. Para grande surpresa do resto da caravana, que estava presa no processo de verificação, Conrad não ficou surpreso, pois sabia que Elma trabalhava para Berengar e devia ter meios para entrar diretamente na cidade. No entanto, quando finalmente adentrou as muralhas da cidade e chegou à região habitada, o menino ficou surpreso com o que viu. Para saber mais, visite litinovelpub.com. Os cortiços extensos, os grandes castelos, a construção dos grandes projetos, todas essas coisas eram uma visão que Conrad não esperava ao entrar na cidade, que não era muito mais do que uma cidade típica, mas há um ano. Depois de apreciar as vistas, Conrad acabou sendo levado ao castelo onde Berengar residia atualmente. Ao descer da carroça, foi imediatamente recebido por Berengar, Conde Otto e Conde Aldegard de Vorarlberg, que chegaram a Kufstein não muito antes do próprio Conrad. Esses três homens eram os líderes dos poucos condados que permaneceram completamente desocupados pelos bávaros. Ao descer da carroça, Berengar imediatamente cumprimentou Conrad com um grau de respeito que o menino não tinha anteriormente. "Vossa Graça, peço desculpas pelas acomodações que sofreu enquanto viajava para minhas terras, mas espero que possa entender a necessidade de sigilo." Considerando que Conrad era o último herdeiro remanescente do falecido Duque Wilmar, Berengar tinha que, no mínimo, colocar uma fachada de respeito, especialmente se quisesse conquistar Conrad para o seu lado e nomeá-lo regente. Embora Conrad estivesse chateado devido às condições em que se encontrava nos últimos dias, ele estava apenas agradecido por estar vivo. Assim, ele limpou a poeira antes de se aproximar de Berengar e dos outros condes enquanto fazia exigências. "Preciso tomar banho e me trazer uma muda de roupa enquanto você faz isso, algo adequado a um homem da minha posição. Conversaremos depois que eu estiver apresentável." Berengar sorriu e acenou com a cabeça antes de permitir o acesso do menino ao seu castelo. Ele lutou para conter o riso quando a criança de 12 anos se proclamou um homem. Por sorte, Berengar tinha uma cara de pôquer sólida e apenas aqueceu as exigências do menino. "Claro, Sua Graça, você achará minhas acomodações mais adequadas." Acompanhe novos episódios na plataforma litinovelpub.com. Assim Conrad foi conduzido ao banho onde se limpou da sujeira acumulada em seu corpo nos últimos dias antes de vestir um luxuoso conjunto de trajes dignos de um duque que Berengar havia muito preparado para Conrad em suas fábricas têxteis. Depois de fazer isso, eles se encontraram na sala de jantar, onde Berengar trouxe sua melhor cozinha para tratar o menino.
Lindy, Adela e Henrietta não estavam presentes na reunião à mesa de jantar. Além dos três condes, apenas Liutbert estava presente como chanceler do Tirol. Enquanto o grupo jantava no almoço, Otto começou a expressar suas preocupações a Conrad. Sua graça, suponho que esteja ciente de que os bávaros capturaram Viena, seus irmãos foram todos executados e suas irmãs foram levadas por Jäger para se casar com os filhos dele. Você é o último herdeiro remanescente de seu pai. Isso significa que agora você é oficialmente o Duque da Áustria e potencialmente o último herdeiro remanescente do Reino da Alemanha, considerando que sua falecida mãe era a única filha do rei. Conrad estava muito ocupado enchendo o rosto com a deliciosa refeição apresentada a ele, como se não tivesse comido em dias, o que estava longe de ser o caso. No entanto, tudo o que ele conseguia comer era pão e cerveja durante suas viagens e, como tal, ele estava feliz por finalmente ter um pouco de carne à sua frente. Mesmo que o menino não tivesse respondido ao conde Otto, o homem não hesitou em continuar sua linha de pensamento. Considerando que você ainda é menor de idade, você vai exigir que um regente haja em seu nome, e eu recomendo o conde Berengar para o cargo. Ele provou ser um comandante de campo de batalha excepcional e estadista eficiente. Com ele ajudando você com suas responsabilidades, nós iremos certificar-se de recuperar a terra roubada de nós por aqueles bávaros covardes. Ao ouvir isso, Conrad imediatamente ergueu os olhos de seu prato e olhou para os senhores à sua frente por alguns momentos antes de uma trama desonesta se formar em sua cabeça. Agora que era duque, podia fazer qualquer exigência que quisesse. Assim, ele rapidamente estabeleceu suas condições. Você está dizendo que eu sou duque agora, está correto? O conde Otto acenou com a cabeça silenciosamente em concordância. Assim, um sorriso malicioso curvou-se nos lábios de Conrad, quando ele declarou suas exigências. Bom. Se for esse o caso, você vai quebrar o noivado de Adela com Berengar e engajá-la para mim. Seria melhor para uma mulher como Adela se casar com alguém do meu prestígio em vez de um conde humilde como Berengário. Este conteúdo foi retirado de GetNovelPub.com. Ao ouvir este ultimato ridículo, Otto cerrou os punhos e os dentes de raiva, percebendo como ele estava aparecendo. Berengário deu um tapinha no ombro do homem com conforto. No entanto, o que se seguiu surpreendeu a todos os presentes na reunião. Ao invés de ficar visivelmente indignado, Berengário colocou um sorriso agradável no rosto e começou a negociar com o menino, apesar de ser o verdadeiro poder dentro da sala. Conrad, é melhor desistir de sua obsessão por minha noiva e encontrar alguém mais adequado para a sua posição. Você agora é o Duque da Áustria, e se você decidir pressionar sua reivindicação, potencialmente um dia você poderá ser o rei de Alemanha. Você deve se casar com uma princesa, não com uma condessa humilde, como você já se referiu ao status que Adela tem. Conrad ficou chocado quando ouviu isso. É verdade que ele desejava muito que Adela fosse sua noiva, mas o que Berengário dissera ressoou nele. Ele agora era um duque e potencialmente um dia poderia ser um rei. Ele realmente deveria se casar com uma princesa de outro reino e permitir que Adela e Berengário permanecessem em sua posição inferior. Além disso, mesmo que Berengário se tornasse seu regente, um dia teria idade suficiente para não precisar mais de um e, nesse momento, poderia usar sua autoridade para obrigar Berengário a lhe dar sua esposa para entretenimento. Ou assim pensou Conrad. Na realidade, Berengário tinha planos de se livrar do menino antes que aquele dia pudesse se tornar realidade. No entanto, Conrad não sabia disso e, com esses pensamentos na cabeça, concordou instantaneamente com a sugestão de Berengário. Muito bem, farei como sugere, pode esquecer o meu pedido anterior. Quanto ao meu regente, suponho que Berengário demonstrou que pode cumprir tal cargo. Assim, considerarei como uma opção por enquanto. Anunciarei quem decidi ser meu regente depois de me acostumar com a situação atual que ocorreu em minhas terras. Enquanto Conrad apresentava um tom tão amigável, em sua mente, ele estava secretamente pensado consigo mesmo. Mesmo que eu seja obrigado a torná-lo meu regente, um dia sua noiva será minha. Espere, Berengário, vou lhe mostrar quem é realmente digno de estar com uma mulher assim. Berengário podia facilmente adivinhar o que o menino tolo estava pensando. E enquanto Conrad estava tramando em sua cabeça para roubar a dela dele, Berengário estava pensando em sua mente. Grande chance, garoto, você estará morto antes mesmo de completar 16 anos. Aproveite seus poucos anos restantes como minha marionete. Para saber mais, visite litnovelpub.com como tal.
Os dois nobres conspiraram um contra o outro, enquanto sorriam como se fossem os maiores amigos e aliados. A visão disso causou calafrios na espinha dos outros três nobres presentes, que podiam facilmente adivinhar o que Berengar e Conrad estavam pensando por trás de suas fachadas amigáveis. Tirania de Aço capítulo 192 Ambições de Conrad com Conrad em Kufstein, Berengário sentiu-se seguro de que sua ascensão ao poder estava segura. Assim, ele passou o resto do dia visitando o escritório de Ludwig. O homem estava atualmente ocupado supervisionando a produção. Fazia um tempo desde que Berengário apareceu pela última vez para dizer olá, e havia uma razão especial para ele fazê-lo desta vez. Berengário havia inventado um revólver de pederneira muito menor, baseado nos velhos revólveres Pepperbox. O padrão anterior era grande demais para ser mantido bem escondido por seus agentes em terras inimigas, e ele queria corrigir esse problema. Assim, ele parou no escritório de Ludwig sem avisar. Berengário bateu rapidamente na porta e alguns segundos se passaram antes que Ludwig abrisse. Vendo seu velho amigo pela primeira vez em muito tempo, um largo sorriso apareceu no rosto de Ludwig antes que ele imediatamente percebesse que Berengário tinha um conjunto de plantas em suas mãos. Ah, claro. Sua Excelência está aqui para me dar mais trabalho. Você não se deu ao trabalho de parar para tomar uma bebida de vez em quando como nos velhos tempos, hein? Berengário riu da resposta de Ludwig antes de entrar à força na sala e expor suas plantas para o velho artesão testemunhar. Ao fazê-lo, respondeu à brincadeira do homem mais velho. Tenho medo de ter duas mulheres e um condado para administrar. Não tenho muito tempo para visitá-lo. Sinto muito, meu velho amigo. Ludwig imediatamente pensou no estilo de vida atual de Berengário e compreendeu sua dor. Assim, ele tirou um par de canecas que estavam no canto da sala antes de enchê-las com cerveja. Ele entregou um a Berengar enquanto tomava um gole do líquido maltado antes de começar a trabalhar. O que é que você me trouxe desta vez? Berengário apontou para o desenho à sua frente e disse com um sorriso orgulhoso no rosto. Eu chamo de revólver caixa de pimenta. As velhas pederneiras giratórias que meus agentes usam são grandes demais para serem devidamente escondidas. Assim, pensei nessas armas para uso. É verdade que seu alcance é inferior aos outros modelos, mas como defesa pessoal arma, eles têm poder de fogo mais do que suficiente. Ludwig deu uma olhada nas plantas antes de acenar em aprovação como sempre. Você não decepciona com seus designs. Os dois homens tomaram alguns goles de suas cervejas antes de discutir mais assuntos de negócios. Berengário foi o primeiro a perguntar sobre suas capacidades de produção. A fonte deste conteúdo é a LinkedInOvelPub.com então, como está indo a produção? Ludwig olhou para Berengário como se ele fosse um idiota. Essa pergunta era ampla para dizer o mínimo e tinha muitas respostas que ela poderia dizer. Para tanto, pediu esclarecimentos. Sua Excelência, de qual linha de produção você está falando em particular? Berengário sorriu antes de terminar a cerveja em sua caneca. Ele só começou a responder depois que Ludwig o encheu de novo. Armadura bizantina. Ao ouvir o que Berengário estava perguntando, Ludwig coçou levemente a barba antes de responder com sua melhor habilidade. Está indo conforme o planejado. Felizmente o novo distrito industrial em Innsbruck está operando em plena capacidade, então eles conseguiram aliviar a pressão em nossos ombros. Como de costume, a armadura bizantina estará prontamente disponível quando o tempo de embarque terminar chegou. Por que você está planejando uma visita ao Império? Depois de ouvir a pergunta de Ludwig, Berengário ficou chocado. Ele realmente planejava visitar o Império, mas só depois de ter vencido sua guerra e se tornado duque. Ele ainda estava muito longe de conseguir tais coisas. Assim, apenas balançou a cabeça enquanto respondia à pergunta de Ludwig. Não no momento. Se vou viajar para o Império, preciso de mais prestígio, ou então tentarão passar por cima de mim. Um dia, porém, gostaria de ver a cidade de Constantinopla pessoalmente. Ludwig acenou com a cabeça em concordância. Ele também ansiava por a cidade lendária para si mesmo. No entanto, ele não teve a coragem de pedir a Berengário que o levasse para a viagem quando ele finalmente fosse. Assim, limitou-se a brindar a Berengário com a sua caneca. Para seu sucesso futuro, que esses bastardos imperiais se curvem diante de seu prestígio. Ao ouvir um brinde tão ousado, Berengário apenas riu antes de beber o resto do conteúdo de sua caneca. Depois, ele começou a fazer várias perguntas a Ludwig. Os dois homens conversaram durante algum tempo antes de Berengário se despedir e regressar ao castelo.
Depois de entrar no castelo, foi imediatamente notificado por um dos seus servos que Conrad havia convocado uma reunião em seu escritório, e assim Berengário rapidamente se dirigiu a ele. Quando abriu a porta, viu Pirralho sentado em sua cadeira, cercado pelos outros condes, que o olhavam com expressões preocupadas em seus rostos. Os romances mais atualizados são publicados em litnovelpub.com. O rosto de Berengário se contraiu ao ver o menino em sua cadeira. Este era o escritório pessoal de Berengário, e o Pirralho o tratou como se lhe pertencesse. No entanto, por enquanto, Berengário teve que reprimir sua ira e colocar uma fachada respeitosa. Como tal, ele se curvou graciosamente antes de cumprimentar Conrad. Vossa Graça, vim assim que soube. O que é tão importante que você deve convocar uma reunião a essa hora? Conrad tinha um sorriso no rosto quando começou a interrogar Berengário sobre seus planos de reconquista. Conde Berengar, exatamente quanto tempo você levará para reunir um exército para recapturar minhas terras? Berengário percebeu que aquele pirralho estava tentando empurrá-lo para a guerra antes do previsto. Claramente, o menino estava impaciente e não queria ficar sentado em Cufistene por muito tempo. No entanto, Berengário não tinha planos de marchar até que seus exércitos fossem poderosos o suficiente para varrer as forças da Baviera e, como tal, ele apenas sorriu antes de dar o número que tinha em mente. Mais 3 meses e um número suficiente de homens deve terminar seu treinamento. Até lá, podemos marchar para Salzburgo, onde a libertaremos dos bávaros. O plano de lá é tomar o condado de Carinth antes de marchar para o Alto e Baixa Áustria. Uma carranca apareceu imediatamente no rosto de Conrad ao ouvir essas palavras. Ele não desejava ficar em Cufistene por 3 meses inteiros sem fazer nada além de esperar que as tropas fossem levantadas. Como tal, ele fez a pergunta em sua mente. Quantos homens você tem disponível no momento? Berengário lutou para manter sua fachada respeitosa enquanto respondia à pergunta do menino. Além dos homens necessários para manter as guarnições no Tirol, posso colocar no máximo 20.000 homens no momento. Antes que Berengário pudesse protestar contra o que sabia que Conrad estava pensando, o menino interrompeu fazendo a mesma pergunta ao Conde Otto. Quantos homens você tem disponível no momento, Conde Otto? O Conde Otto franziu a testa ao ser perguntado. No entanto, ele acabou respondendo. Atualizado em litnovelpub.com, aproximadamente metade desse valor. Berengário não só tinha um dos maiores condados de toda a Áustria, principalmente depois de conquistar Trento e incorporá-lo às suas terras, mas também devido à sua crescente agricultura mecanizada, ele conseguiu enviar significativamente mais tropas do que outros do mesmo nível de status. Quanto ao conde de Vorarlberg, teve o menor número de tropas, pois seu condado era muito menor do que as regiões ocupadas pelos outros 2 homens. Conrad rapidamente fez a mesma pergunta, a qual respondeu: eu posso dispensar no máximo 5.000 homens. Conrad então olhou para Berengário com uma expressão impaciente no rosto quando começou a questionar a determinação de Berengário. Você está me dizendo, uma comandante experiente e anunciado como você será incapaz de tomar a Áustria com 35.000 homens? Talvez eu precise nomear um comandante de campo de batalha mais experiente, como o Conde Otto, como meu regente. Afinal, ao ouvir isso, Berengário começou a franzir a testa. Esse menino estava começando a ultrapassar seus limites. No entanto, ele manteve seu juízo sobre ele e deu um sermão completo ao menino que seria duque sobre a realidade da guerra. Vossa Graça, é uma possibilidade de vencer com uma quantidade tão pequena de tropas. No entanto, os bávaros estarão de volta com vingança, e teremos sofrido perdas substanciais. Na minha opinião honesta, devemos esperar 3 meses pelo meu próximo divisão seja devidamente treinada e equipada antes de começarmos nossa campanha. Com 45.000 a 50.000 homens no total, teremos uma chance muito maior de vencer esta guerra com o mínimo de baixas. Peço que seja paciente, guerras não são vencidas da noite para o dia. Os outros condes concordaram rapidamente com os termos de Berengário e tentaram convencer o menino a ouvir a razão. Otto foi o primeiro a falar em nome de Berengário. Vossa Graça, ouça o conselho de Berengário, ele sabe do que está falando. Depois de ouvir o raciocínio de Berengário e o apoio de Otto, Conrad sabia que não ia realizar seu desejo e, como tal, exalou profundamente desapontado, antes de aceitar os termos. 3 meses. Nenhum momento a mais. Assim que suas tropas estiverem prontas, eu as quero desdobradas. Berengar sorriu e assentiu enquanto finalmente convenceu Conrad a seguir seu plano.
As seguintes palavras de Conrad trouxeram um sorriso ainda maior aos lábios do jovem conde. Com este entendimento, eu nomeio você Berengar, conde do Tirol, como meu regente, até o dia em que eu atingir a maioridade. Acompanhe novos episódios na plataforma litnovelpub.com. Com isso, Berengar finalmente conseguiu o que desejava, e Conrad involuntariamente selou seu destino. Não demoraria muito para que Berengar e seus exércitos marchassem para a guerra e, quando o fizessem, os bávaros aprenderiam em primeira mão o poder do aço e do tiro. Por favor, certifique-se de verificar meus outros